aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada, porque vibrações elevadas realmente transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje, eu tenho o prazer de apresentar para vocês professor José Geraldo de Souza Júnior. Vamos falar sobre o direito achado na rua. Que privilégio ter o senhor aqui comigo. Muito bem, Luana. É uma alegria estar aqui, voltar, porque eu acompanho a TV quase desde que foi criada, né? Por vínculos anteriores com o fundador, né, professor doutor Ulisses Riedel, né, que conheço desde antes com a advocacia. E uma curiosidade, você mencionou o direito achado na rua, que foi uma forma de ver o jurídico construída por um grande professor da UNB, professor Roberto Lira Filho, que fundou o que se chama Nova Escola Jurídica Brasileira, na qual se construiu as bases teóricas e políticas desse projeto do Direito Achado na Rua, sobre o qual falaremos em algum momento. Mas lá atrás, bem lá atrás, ali pelos anos finais de 1970, anos finais, começo dos anos 1980, o professor Lira ainda é um pouco marginal no sentido do pensamento crítico dele, que era visto com antagonismo. Era um tempo autoritário, um tempo de intolerância, né? Um tempo de perseguições. E quem foi que apoiou o professor Roberto Lira Filho? Criou as bases, inclusive materiais, para acolher esse pensamento. Fundou uma editora que se chamava Editora Obreira e que publicou os primeiros trabalhos nessa linha crítica do professor Roberto Lira Filho. O discurso em defesa do direito, o direito que se ensina errado. Doutor Ulisses Riedel. E que é seu grande fã também, ele lhe adora. Aliás, quem não adora o professor José Geraldo? Fui professor de quase todos os filhos dele. E do resto do mundo também. Professor José Geraldo, professor emérito da UNB, membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, mestre e doutor em Direito e coordenador do projeto O Direito Achado na Rua. Sim. Professor, nos conte sua história de vida, sua trajetória. Fala um pouquinho do senhor para a gente. Bem, resumidamente, porque são 77 anos. Então, talvez por fases, né? Na verdade, assim, a história é mais ou menos o personagem e suas circunstâncias, né? Eu tive uma infância muito promissora. Meu pai era militar. Exército, Marinha, Aeronáutica? Sei que você também foi, né? Foi. Meu pai era da Aeronáutica, né? Primeira turma de formação do Ministério da Aeronáutica, quando se desprendeu do Ministério da Guerra, né, do Exército. Sim. E meu pai ainda foi daquela geração que a formação foi feita fora do Brasil. Era o tempo da guerra, né, da Segunda Guerra, e ele foi ter a formação nos Estados Unidos, né? Na área de engenharia, de aviônica, né? Ele até estudou em Yale, Olha. a engenharia de manutenção, a especialidade motores de explosão, né? De aviões, né? Sim. Mas do Rio de Janeiro, né? E onde eu nasci, né? Minha mãe descendente de italianos, né? Meu avô materno veio criança para o Brasil, e meu pai logo ficou viúvo e foi transferido para o Rio Grande do Norte, né? Meu pai ficou viúvo aos 31 anos de idade, né? Jovem. Então ele acabou casando lá no Rio Grande do Norte e nós migramos para lá, né?
e fomos acolhidos pela família da minha segunda mãe, né? Com quem eu convivi a minha vida toda, né? Que era uma família muito ilustre, né? O pai era um professor de direito, um magistrado, né? Foi desembargador, foi presidente dos tribunais todos, né? Chegou até a ser candidato a governador, ganhou as eleições, mas perdeu no tapetão. E que foi muito influente na minha formação, pela erudição, o arcabouço universal da formação dele. Mas por causa do processo do meu pai, a gente migrou muito, né? Então, moramos em diferentes lugares, o que me deu, assim, uma dupla dimensão existencial, né? De um lado, o guardar de memória os afetos transeuntes, né? Porque a gente ia de ponto em ponto, né? Mas eu lembro de vivências e de identidades desses processos todos, né? Mas um pouco com pouca permanência, né? Mas e de outro esse sentimento de mundo, né? De que o seu lar é onde você tem afetos, onde você, né? Onde você se fixa, né? Uhum. E a sua memória é a memória daquilo que você guardou, né? Então, por exemplo, eu sou carioca de nascimento, mas minha alma é nordestina. Eu também. Então, o que eu sinto de odor, de cheiro, de paisagem, né, é o que eu vivenciei no Nordeste, no Norte, né? Mas eu fui morar em São Paulo também, que foi o último ponto onde meu pai atuou até ir para a reserva, né? Ele era instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais de Aeronáutica lá, né? Lá, por exemplo, eu conheci um colega dele que era aluno dele na escola, tinha sido aluno do meu avô na Faculdade de Direito em Natal e veio a ser meu aluno no mestrado em Direito na UNB. E deve ter sido seu conhecido, porque foi secretário do presidente do Tribunal Superior Militar. Ele, quando o brigadeiro Querubim da Rosa Filho foi presidente, o assessor dele era o Carlos Aureliano Mota de Souza, que era esse oficial, que foi meu aluno, aluno do meu pai, aluno do meu avô. Acho que o mundo inteiro foi seu aluno. Mas da dinastia toda, né? Bem, de São Paulo, que foi o último ponto, meu pai foi para a reserva, voltou para Natal, porque meus irmãos todos nasceram em Natal, né? Exceto uma irmã do primeiro casamento do meu pai. E eu fiquei em São Paulo, onde fui me inserindo na vida adulta, né? Enquanto eu me ajustava a uma escolha de profissão, eu tinha terminado, naquele tempo a gente dizia o colegial, né? Eu fiz o curso clássico, né? Que era o científico e o clássico. Sim. Eu fui trabalhar em São Paulo, você não vai acreditar, numa oficina protegida, uma oficina abrigada. Era uma organização, hoje a gente chama de ONG, né? De apoio a gente dizia naquela época, deficientes mentais, né? Uhum. Ai, que bonito. Então eu fui ser instrutor de deficientes mentais. Nossa, né? Que lindo! Muito digno. 3 anos na oficina, que olha que era ligada, mantida, né, pela Liga Feminina Israelita do Brasil. Era no Bom Retiro, bairro judeu, né? Liga Feminina Israelita do Brasil. E que tinha uma presidenta benemérita, né, Dona Edith, que acabou sendo minha madrinha de casamento, né? Meu casamento com a professora Anaí. E 3 anos nessa oficina, né, em que nós recebíamos pessoas com deficiência. Eu cuidava dos deficientes juvenis, jovens, né? E foi aí que o senhor se encantou por esses direitos, essa área do direito?
Foi aí que essa área do direito se... Brilhou seus olhos. Mas já com o meu avô, né? Porque o sistema patriarcal é curioso, né? A grande mesa senhorial, todo mundo senta à mesa, da cabeceira, o patriarca, até a raia miúda. Verdade. E meu avô, ele encarnava aquilo que era o modo dele de estar no mundo. Então, ele sentava à mesa e ele contava histórias, ele falava, ele doutrinava, ele professava. Como o senhor. Pois deve ser disso, o senhor herdou dele esse dom. Então, ele o fazia teatralmente, porque ele vivia o que ele dizia, né? Aliás, era um problema. Uma experiência na prática. Aqui em Brasília, uma vez, no cinema, o filme era O Pequeno Grande Homem, que é a história do massacre de Wounded Knee, né? E no meio do filme, quando a cavalaria avança sobre as tendas, ele levanta no cinema e grita: canalhas! Criminoso! No meio do cinema. Ele vivia as coisas, e ele contava as histórias assim. Então ele falava que era a paixão da vida dele, a história. Ele era professor de história no colégio estadual. E professor de introdução ao direito na faculdade de direito, né? E aí, onde surgiu o direito achado na rua? Como o senhor chegou a se inspirar? Veio de onde? Mas eu vou pedir uma licencinha, porque a gente vai para um breve intervalo e o senhor vai responder já já a nossa pergunta, que a gente está morrendo de curiosidade. A gente volta já já para o segundo bloco do nosso Papo Suprem. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, e a entrevista de hoje é com o professor José Geraldo, esse ser humano fabuloso que tem muitas histórias e é um encanto de ser humano. Muito bem-vindo mais uma vez, professor. Sim. Luana Flores. Luana Flores. Sobre o direito achado na rua, o que o senhor teve de inspiração? O que fez encantar? Eu falava do meu avô, né? Eu até tenho um texto sobre o desembargador Floriano Cavalcante de Albuquerque, um juiz à frente de seu tempo. Está publicado num livro que o filho dele organizou sobre essa biografia. Sim. Porque um homem dessa ilustração ficou na província, não foi para a capital. Colegas dele foram e se tornaram nacionais, né? Ele permaneceu na província. Mas as histórias dele, por exemplo, no meu texto eu conto a história dele, juiz. Olha que coisa, Luana. Ele era presidente do Tribunal de Justiça. Ele ia para o trabalho sempre com o terno, a roupa alinhado, de lotação, porque o presidente do tribunal não tinha carro próprio da instituição. Acho que as coisas mudaram. Mudaram. Não tinha essa, como diria assim, ostentação, que a gente tem hoje, né? O presidente do tribunal ia em seu próprio veículo, ou no caso dele, imagine você, ele ia de lotação, que não era o ônibus coletivo, mas era a gente chamava de marinete, né? Ou jardineira, né? Hoje a gente chama de van, né? Que fazia linha regular, mas menos tumultuada, era mais classe média do que propriamente... Também não tinha muitos automóveis na cidade, né? E um dia ele caminhava para o tribunal, que era no velho bairro da Ribeira, né? E ouviu
alguém gritar, mas não tem um filho de Deus que me ampare na rua. Não tem alguém que me socorra, que me ajude. Ele se aproximou e era um homem da periferia, o bairro da Ribeira era um bairro mais popular, né? Que estava em face de um oficial de justiça que vinha tomar seus trastes, seus bens, porque alguma ação executiva. E aí o meu avô chega e diz, mas o que se passa, né? E o oficial de justiça se apresentou e disse, estou cumprindo um mandado de sequestro de bens aqui, né? De arresto de bens, né? Aí meu avô disse, deixa eu ver, olhou e rasgou o mandado. Nossa, e aí? Aí diz ele, né? Depois tive que me acertar com o desembargador, meu Claro. colega, e construir uma argumentação jurídica, mas assim... E o socorresse. E deu certo, o desembargador reviu o voto dele, construiu uma outra e mediou uma solução que resolveu... Pacificadora, mediadora, né? Então, essa a primeira vivência que eu tive da justiça achada na rua. Né? Que fantástico! Tá. Mas quando eu comecei meu curso de Direito, o pensamento jurídico era duplamente adestrador. No epistemológico, porque era o positivismo, a lei é dura, mas é a lei. Eu não ensino direito civil, dizia Bounier na França, eu ensino o Código Napoleão. Bem né? legalista. É o que a gente chama de exegese, né? Que é a literalidade, Sim. né? Como se o direito fosse isso. Isso, se esgotasse nisso, né? Nem tem a dimensão subjetiva da ética, por exemplo, que pudesse pensar que lá na Antiguidade, no início do cristianismo, foi preciso revogar o Velho Testamento e criar um Novo Testamento, porque um fariseu, no sentido próprio do termo, né, disse que o sábado é que foi feito para o homem e não o homem que foi feito para o sábado. Jesus Cristo, não é isso? Então, tinha esse enquadramento regulatório que é axiomático no sentido epistemológico, porque é um modo de pensar o mundo, né, que está no legalismo do positivismo jurídico. Né? Então, esse era o enquadramento. A gente não estudava o direito, a gente estudava as leis. As leis, a normatividade. Não existiam faculdades de direito, existiam faculdades de leis. Né? Um enquadramento. O outro é que é o contexto do período autoritário. Eu me bacharelei em 1973. Então, a gente estava no auge da ditadura militar, que tripudiou até disso, porque criou uma sobreposição regulatória, por exemplo, a Constituição submetida a atos institucionais, e a legislação vinculada a uma lei de segurança nacional que matava as fontes do direito. Né? Você não podia se mobilizar como sociedade, né? Você era preso, torturado, assassinado. Né? E a educação era o adestramento, a injunção ideológica conformista a esses fundamentos. Né? Então, isto era assim, mas não era assim só no Brasil. No contexto ocidental, a gente tinha recrudescências ou sobrevivências de fascismo na Itália, em Portugal, na Espanha, né? Com essa mesma característica. E, de um lado, isso tudo, né, gerou muito protagonismo social, que, vamos dizer, inseriu nas relações de sociabilidade o inconformismo, a rebeldia, a desobediência, o protesto, a reivindicação, né? E começou a questionar as bases teóricas e políticas da ordem, né? Do ponto de vista teórico, a leitura crítica dessa realidade, a reivindicação paradigmática para pensar o mundo de um outro modo. Do ponto de vista político,
a discussão sobre a legitimidade do poder. E do ponto de vista jurídico, a desconfiança da capacidade legislativa de ser expressão do direito, né? Então, isso gerou movimentos contestatórios. Sim. Contra-paradigmáticos, contra-hegemônicos, né? Em todos os campos. Por exemplo, no mundo do direito começou a ter uma espécie de mal-estar. Mal-estar da cultura jurídica sobre as bases funcionais da nossa atuação, formação, né? Qual é o nosso papel social. Sim. E do ponto de vista teórico, a de confiança no arcabouço epistemológico que organizava a nossa ação e a nossa visão de direito, né? Porque a justiça em si é questionável. Exatamente. Porque a gente tem que buscar a justiça, tudo bem, justiça para todos, mas que justiça? Exatamente. Por isso que, por exemplo, um modo de questionar no simbólico. O domínio, que diz que o justo é dar a cada um o que é seu, não é isso? O que é seu de direito? Mas o que é o seu de direito numa sociedade desigual? É dar Cadê o ao pobre direito? a pobreza e ao rico a riqueza? Exato. Né? Então, que outro modo de pensar isso? Voltando àquele fariseu lá, né? Olha que geralmente a gente fala mal dos fariseus, e deve falar, mas esse era bom, porque ele era contestatório, né? Que dizia assim, não, a justiça é dar a cada um de acordo com o seu trabalho e conforme a sua necessidade, não é isso? Sim. Essa ponderação, como é que se constrói essa mediação, né? Então, tem um elemento de alternatividade a isso, de busca de um outro direito, que não seja esse que derive da formalização. Não que a legislação seja em si algo inadequado ou impróprio. É que há uma distância entre a realidade social que coloca essa perspectiva e a sua tradução numa estrutura formal. E uma distância ainda maior entre aquilo que é a promessa do direito inscrita na norma e o modo como ela se concretiza. E esse é o foco do direito achado na rua? Sim, tanto que, por exemplo, o professor Roberto Lira Filho, que é a referência que depois eu vindo para Brasília, vendo as lutas históricas da cidade para se afirmar no espaço de uma alternatividade urbana, política diferente, né? Com desenho num plano de orientação que o urbanista fez, que o arquiteto construiu, que o paisagista elaborou. Estamos falando de Lúcio Costa, Niemeyer, Bulcão, né? Mas que faz dela urbis, faz dela cívita, mas e a polis? A polis é o social que constrói, não é isso? Tomar-se, se afirmar como sujeito, reivindicar a cidade e construir uma narrativa da cidade, né? Bem, então, dentro dessa vivência, a minha formação jurídica foi nesse espaço. Por exemplo, se você for aqui no acampamento da Vila Telebrasília, você vai encontrar algo que não tem em lugar nenhum do mundo. Fica ali na Avenida das Nações, em frente à Embaixada do Iraque, de vistas para o lago, à beira do lago. Sim. E o outdoor tosco que tem na entrada da vila está escrito assim, aqui tem história. Porque essa comunidade que era para ser removida, porque veio para construir a cidade, mas não era para ficar aqui, disse, por que não temos direito de permanecer na cidade? Lutou por se fixar ali e conseguiu. Conseguiu pela lei e conseguiu pela luta social e política. E conseguiu por uma base de fundamentação de um direito que reconhecesse que a legitimidade do jurídico vem da reivindicação também legítima, né? Sim. O direito de morar. Bem, aqui tem história. Que beleza, né? Você não encontra isso em Paris, em Roma, não encontra isso em lugar nenhum. E aí, o professor Roberto Lira Filho, que pensava essa visão paradigmática, que gerou concepções críticas de direito no mundo todo, sobretudo no mundo ocidental, legal criticism nos Estados Unidos, critique de droit na França, direito alternativo na Itália, direito alternativo em Portugal, na Espanha.
direito alternativo no Brasil. E o professor Roberto Lira entrou nesse debate. Sim. Para dizer que o direito não é lei, mas é justiça. É justiça. Que direito é vamos dizer assim, a enunciação dos princípios de uma legítima organização social da liberdade. E por isso que a gente tem que ficar questionando essa justiça. Exato. E professor, dentro dessa linha do direito achado na rua, que ela faz parte da sua utopia, do seu sonho, Sim. Eu gostaria que o senhor, infelizmente a gente está terminando o nosso Papo Supre e eu gostaria de passar 10 horas conversando com o senhor, porque é muito aprendizado. Mas uma mensagem breve, já de finalização, do seu sonho, da sua utopia dentro do direito achado na rua, como mensagem de inspiração para as pessoas que estão lhe ouvindo. Então, é a mensagem de que o direito só é direito se ele construir a mediação emancipadora. E o emancipar-se é colaborar para a ação que constitui, né, o reconhecimento do humano que se expande em nós. Hegel dizia que nós não nascemos humanos, a origem biológica não nos define. O humano é uma experiência na história, nós nos tornamos humanos. Muitos teólogos dizem o mesmo, que o humano é uma condição aberta, Sim. que é ultrapassar-se. Né? É o desenvolvimento dessas virtudes e sabedorias. Então, a minha utopia é ser, vamos dizer, um agente de confirmação, de contribuição, de colaboração, de transformação para o emancipar-se do humano na nossa experiência histórica. Né? Sim. É nesse sentido. Acho que vamos precisar fazer um outro capítulo. Eu acho, mais uns 10 capítulos, por favor, produção. Porque deixei algumas lacunas que eu preciso acertar aqui, né? Só lembrando que, por exemplo, no professor Roberto Lira Filho, a metáfora da rua é poética. Ele aludia a um poema de Marx. Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Daí ele tirou a metáfora, mas que está na poesia brasileira, está em Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor, né? Quereis, pois, a praça, desgraçada populaça só tem a rua de seu, não é isso? Professor, que privilégio entrevistar o senhor. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou querer mais Papo Supre com o senhor. Então, tá. E nem falei de flores. Para lembrar do Drummond, as leis não nascem dos lírios, tá certo? É verdade. Os lírios não nascem das leis, é isso? É verdade. Finalizamos nosso Papo Supre, infelizmente, porque a gente quer muito mais desse ser humano fabuloso. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Muito obrigada.